Boa tarde, bom dia, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar sobre ciências contábeis. Qual é a das ciências contábeis? Qual é o universo que ela abrange? O que a gente precisa ter para ter essa profissão, para ganhar dinheiro de verdade? Para falar disso, professor Diego Henrique, boa tarde. Boa tarde, Kézia. Boa tarde a todos que nos ouvem também. Gente, professor, vou te chamar de Diego, porque a ideia aqui é que a gente está tendo esse bate-papo, mas se eu te chamar de professor no caminho porque eu esqueci, mas vamos me concentrar. Diego, define pra gente ciências contábeis. Quem já chegou entrando aqui no nosso podcast, está ouvindo, se você fosse definir aí de uma forma mais prática, o que você diria que é ciências contábeis? Bom, vamos lá então, né? A ciência contábil, é interessante essa pergunta e a gente começar falando disso porque talvez tenha que ter uma desconstrução na ideia de muitas pessoas, né? Porque o que faz um contador? Deve ser uma pergunta que muitos se fazem, algo que parece um tanto quanto obscuro, mas a ciência contábil, né, e consequentemente contador, ela cuida do patrimônio da empresa. Basicamente é isso, né, cuidar do patrimônio da empresa, registrá-lo e mantê-lo de forma geral. E ao registrar o patrimônio, aí muita coisa se desdobra, muita coisa se desenrola a partir disso. Principalmente, né, e começando com o conceito de patrimônio, que é equivocado muitas vezes para as pessoas. Porque eu posso ver, por exemplo, um amigo, alguém fala, nossa, essa pessoa tem um carrão, essa pessoa tem uma casa gigantesca, né? E aí eu penso que ela tem um grande patrimônio. E até mesmo para empresas. Eu posso passar numa empresa e falar, nossa, uma jardinagem linda, prédios gigantescos, né? E até um nome conhecido, eu posso pensar, essa empresa tem um grande patrimônio. Mas posso estar equivocado, porque o patrimônio não envolve apenas aquilo que eu tenho ou que eu aparento ter, mas patrimônio é tudo aquilo que eu tenho a pagar também. Então, quando se fala do tenho a pagar, aí muitos castelos se caem, né? Caem ao chão, porque você vê que a pessoa não tem aquele patrimônio como parece, como aparenta ter, ou talvez até a própria empresa. Ela tem uma bela fachada, mas como o próprio ditado diz, ela é uma fachada, ela não passa daquilo. Então, a contabilidade vai estudar, analisar, registrar e controlar o patrimônio e contar as verdades de uma empresa. que os outros não disseram. E contar as verdades, porque a dívida ela faz parte do patrimônio, né? Então, quando eu vejo tudo isso, eu vejo, considerando que a dívida faz parte do patrimônio, existe uma conta que se faz, que eu calculo patrimônio líquido, ou seja, aí eu vejo a verdadeira riqueza da empresa. Porque não adianta nada eu ter tudo isso e ter tudo isso a pagar. Agora, se eu tenho tudo isso como capital da empresa, aí sim eu entendo que ela tem uma riqueza, que ela gerou um patrimônio líquido. Então, no geral, a gente controla receita, despesa, lucro, controla toda essa parte. Exatamente. Mas quando a gente fala controlar, é controlar de deixar relatórios, eles interpretam esses relatórios ou eles apenas são, como pode dizer, uma lupa sobre tudo isso? Outra boa pergunta. Porque há relativamente pouco tempo atrás, o contador nem era chamado de contador, era chamado de guarda-livros. Então, até filmes mostram, né, uns filmes mais antigos, o contador ele tinha até um suporte aqui na camisa, na camisa que tem bolso, para ele colocar a caneta, porque a vida dele era registrar livros, né? Livro diário, livro razão, escrever tudo o que acontece na empresa. Né? Com o advento da informática e os meios de tecnologia e tal, isso mudou, né? Hoje é tudo mais fácil, mais rápido, mais prático através de sistemas que estão informatizados no computador e tal. Então, o contador, ele mantém essa função de registrar tudo que acontece na empresa, mas ele também tem uma importante função de analisar tudo o que acontece na empresa. Ninguém conhece mais a empresa do que o contador. Ninguém. Nem o administrador, porque o contador vê tudo o que a empresa movimentou financeiramente, passa pela contabilidade. E ele vai saber. Se a empresa comprou 10 canetas, vai passar lá a nota fiscal. E se a empresa comprou um carro novo, vai passar lá também. Então, ao conhecer tudo o que acontece, ele vai ser capaz de analisar e direcionar a empresa pelos melhores caminhos também. Diego, quando a gente pensa assim, se o contador vai ter esse filtro geral da empresa,
ele tem ali 4 anos de curso. Que momento que ele se torna um contador para a gente dizer assim, não, essa pessoa agora, esse profissional, ele é bom? É esse tempo de faculdade suficiente? Quanto tempo de carreira? Na sua experiência, né? Acho que claro que vai variar e etc., mas o que você pensa nesse sentido? Quanto tempo para se tornar um bom contador e ganhar, assim, muito dinheiro? Tem áreas que dão mesmo muito dinheiro, viu? Né, para quem nos ouve aí, pode se animar que realmente acontece isso. Mas eu vou falar por duas óticas aqui, né? Tem a ótica legal e a ótica da experiência profissional. Legalmente, o contador, ele é contador, né, com registro em carteira e tudo, depois que ele faz os 4 anos de contabilidade da faculdade, né, bacharel em contabilidade, tanto que há pouco tempo atrás até tinha o técnico em contabilidade, nem tem mais, porque o técnico ele não tem as prerrogativas do contador, então manteve-se só o bacharelado em contabilidade. Se formou, pegou o diploma, ele vai prestar o exame de suficiência, que é um exame que avalia os conhecimentos do recém-formado, ele acertando mais da metade das questões, metade já das questões, ele consegue aí então obter a carteira de trabalho, a carteira profissional, que então ele vai poder fazer tudo que o contador faz de fato. Agora, essa é a característica legal, né, para ser contador. Profissionalmente falando, né, da minha experiência e do que eu vivi, o que vai fazer com que o profissional seja, de fato, um contador? O estágio é o primeiro passo, né? Claro, tudo que ele aprende na faculdade, né? Aí vai ter bastante teoria, vai ter vários aspectos práticos, mas o estágio vai fazer com que ele viva a contabilidade na prática e depois os anos já trabalhando como profissional na área, inserido já na área. Nem todos os que se formam vão exercer a profissão no sentido de assinar balanço e tal, mas estando numa empresa, no escritório de contabilidade, vai desenvolvendo. Ou numa empresa que tem o setor, ele vai desenvolvendo todas essas habilidades. Que aí, ali dentro, o leque é infinito também de áreas que ele pode atuar. É bom você falar sobre essas áreas, porque uma das coisas que sempre vem na nossa cabeça é quanto que ganha, né? Porque, ó, o primeiro salário do contador, se for exatamente que a gente teve aqui uma pesquisa no Guia da Carreira, começa em R$950, que não é nada hoje, o salário mínimo, né? Que fica variando ali. Mas dá para chegar ali no gerente a R$9.000. Mas a gente conversando aqui, eu queria que você falasse um pouco mais dessas possibilidades, porque a gente tem o estágio em ciências contábeis, né? Aí tem o trainee, tem o auditor, tem o analista, tem o contador, supervisor, especialista, tem tanta coisa, mas como a gente faz dinheiro além da empresa? Na empresa e fora da empresa, como que funciona? Vamos falar disso, né? Se eu lembrar de tudo, eu vou longe aqui, porque são muitas áreas. Mas, é animador, né? Tem opção. Tem muita opção, tem muita opção. É outra coisa muito importante que as pessoas falam, contador, legal. Na minha cidade tem um escritório. A minha empresa tem um escritório que eu vou lá pago uma taxa por mês, mas não é só isso, né? Essa é uma área. Inclusive, dentro aí do escritório, que eu estava pensando, o leque é grande, né? Eu trabalhei no escritório contábil, fiz muita coisa, assim, várias áreas, e recentemente recebi aqui a visita do gerente do maior escritório aqui da região, né, da cidade de Arthur Nogueira aqui, cidade próxima, e ele tem 3 grandes áreas no escritório dele, a área contábil, a área fiscal e a área de departamento pessoal. Então, num escritório de porte médio e grande, vai ter 3 grandes áreas para o contador atuar. Dentro de cada área vai ter um leque muito grande. E dentro de cada área, falando já da parte financeira, ele pode crescer e ir ganhando cada vez mais. Tá? Inclusive, a área fiscal é uma das áreas que mais carecem de profissionais, porque a carga tributária do Brasil é extremamente grande, extremamente complexa. Se a gente pegasse um gringo aqui, trouxesse aqui e explicasse, é assim, o ICMS, se eu compro aqui em São Paulo, é 18%. Mas se eu comprar no Paraná, que faz parte da região sul, é 12%. Mas se eu trazer do Paraná para cá, eu tenho um diferencial de alíquota dos 6%. Então, isso aí, a cabeça do cara vai em parafuso. Eu já tô aqui precisando beber água. Então, e isso é muito difícil para muita gente. Então, o profissional que se especializa nisso, ele ganha muito. Ganha muito a ponto de, né? Vou trazer um caso real aqui. Tem profissionais que se especializam na área tributária, conhecendo tanto a legislação quanto a parte
do exercício da contabilidade em si, ele estuda a empresa, sem conversar com alguém da empresa. Ele estuda a empresa, os demonstrativos contábeis da empresa e fala assim, essa empresa poderia pagar bem menos imposto, legalmente. Aí ele vai no administrador da empresa ali, no chefe, fala assim, ó, eu vou fazer um trabalho aqui na sua empresa. Você não vai me pagar nada, mas do que você conseguir de benefício fiscal, eu quero 30%. Gente. Só isso. E o cara tá bem, assim, tá bem, é muito bem, ganhando muito, que eu não faço ideia, porque né, geralmente as pessoas escondem, mas escondem assim exatamente quanto ganha. Mas isso, só de ele conseguir tirar 30% de cada empresa que ele consegue fazer esse trabalho, ele ganha muito. Então, essa é uma área, a área tributária é uma das boas áreas para se atuar, mas tem outras mais. Né? A própria escritório que eu falei, né, quando você vai subindo de nível, como você foi comentando aí, né, gerente e tal, aí você vai ganhando bem mais e isso vai animando também para ir subindo cada vez mais, conhecendo cada vez mais. Outras áreas que pagam muito bem. Auditoria. Né? Para ser auditor no Brasil, você precisa ser contador e fazer uma prova que se chama CNAE, que é o Cadastro Nacional dos Auditores Independentes. A auditoria também é outra área que paga muito bem. Tem 4 grandes empresas no mundo, chamadas Big Four, que é a Deloitte, a Price, a KPMG e a Ernst Young. Essas 4 empresas, você consegue entrar, você começa lá embaixo, né? Tanto que eles chamam a pessoa que entra de pica-pau. Por quê? Porque ela vai cutucar o chefe o tempo inteiro, assim, no ombro, então é chamada de pica-pau. E ela vai crescendo até se tornar sócio, né? Tem o gerente, sócio, e quando ela se torna sócia, aí o salário dela vai para casa dos dois dígitos, para cá, no caso, 5 dígitos, tranquilamente. Gente. Então, o auditor, aí ele ganha muito bem. Tanto que essas grandes empresas, quando ele é um sócio de auditoria, ele vai auditar empresas gigantescas. Por exemplo, a Petrobras, ela é auditada pela Price. E essa é uma outra área, que é uma área muito específica que o contador pode atuar, né? Que é uma disciplina que só há no curso de Ciências Contábeis, auditoria, que dá muito dinheiro. O que é auditoria? Né? Eu não falei o que é. Basicamente, auditoria. As empresas que estão listadas em bolsa, elas têm uma exigência legal. Elas têm que ter as demonstrações financeiras auditadas. Demonstrações financeiras, demonstrações contábeis são sinônimos. Tá? Então, eu posso variar aqui, vai ser a mesma coisa, mas tudo que a contabilidade prepara. Então, para eu, como investidor, saber se eu posso investir naquela empresa ou as informações que ela apresenta são reais, a auditoria vai lá, vai analisar tudo, né? Assim, tudo entre aspas, porque é muita coisa, mas vai passar por tudo, usando métodos, técnicas e procedimentos que são da auditoria, e depois vai emitir um relatório, falar, ó, essa empresa, as demonstrações contábeis dela estão de acordo com as normas e não tem nada de errado aqui. Então eu posso olhar e falar, não, então eu posso investir, porque o que está falando que eles têm em caixa, eles têm em caixa. O que eles têm em estoque, eles têm em estoque, assim por diante. Então, o profissional que vai lá e faz esse serviço, ele ganha bem. Mas como que eles começam a se posicionar? Porque quando a gente começa a falar de carreira, a gente tem essa amplitude de possibilidades, né? Então, aí a pessoa vai se identificar e vai ouvindo aqui, eu acho que eu identifico isso com aquilo. Mas como que ele consegue chegar num alto cargo? Pela sua experiência ou pelo que você vê, o que leva o contador a chegar nesse alto cargo? Está mais relacionado a habilidades realmente com as contas e tal? Ele precisa ter algum certo convívio? São outras pessoas que vão indicar ele? A área da contabilidade tem esse jogo de quem eu conheço, esse jogo da minha habilidade? Como que é? Quando você está falando, eu tô rindo por quê? Porque as pessoas falam, né, eu até converso com os alunos às vezes, falam, eu escolhi contabilidade. Se você chegar no almoço de família e falar, eu escolhi cursar ciências contábeis, eles vão falar, quanto que é 15 vezes 350? Que eles pensam que você é uma calculadora ambulante, porque o contador é aquele que faz contas, né? Nada mais longe da realidade. Inclusive, tem gente que fala assim, ó, professor, eu escolhi fazer ciências contábeis porque eu era muito bom em matemática. Fala, não, sim... Legal, mas a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Essa é a definição. Então, vai usar cálculo? Vai, mas os cálculos básicos, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, isso é importante? Como que eu saio do básico para ser um profissional diferenciado, né? Que essa foi a sua pergunta, e isso é outra coisa muito importante. A visão que se tem do contador, né, quando eu já introduzimos o assunto falando do contador,
As pessoas pensam é aquele que gera guia de imposto para a empresa pagar e não ser pega pelo fisco e fechar. Essa é uma ideia muito difundida. Parte por falta de conhecimento, parte porque muitos contadores se limitaram a isso. Empresas de escritórios talvez se limitaram a fazer só isso e essa visão foi passada, né? Então, vou fazer um pouco de meia-culpa aqui da profissão, por muitos anos foi assim. Mas hoje em dia, assim, de um tempo para cá isso mudou, né? Como eu já disse, tudo se informatizou, o contador tem atuação estratégica, inclusive atuação na área de estratégia é onde paga mais também. O controller ou o contador gerencial, que... Quando você fala estratégia, você fala estratégia dentro da empresa? Sim, sim. E aí, né, já partindo para a parte das habilidades, muitos se limitaram a fazer só o quadrado, assim, gera aqui um imposto e tal, porque isso é muito cômodo. A profissão contábil tem um aspecto muito rotineiro. Então, todo dia vai ter uma contabilização dessa. Todo dia vai ter uma contabilização assim e tal. E muitos se limitam a isso. Entra uma zona de conforto muito grande. E isso, a zona de conforto, ao eu fazer isso, eu vou ter uma zona de conforto muito grande também com o meu salário. Ele nunca vai mudar, porque eu nunca vou deixar de fazer a mesma coisa. Então, se eu sou um profissional que, eu aprendi isso, legal, mas a minha profissão me permite muito mais além. Então, eu vou fazer isso agora, vou ver como é que funciona isso, eu vou ver como é que funciona aquilo. Então, ter interesse, ter a curiosidade de saber como funcionam as coisas é importante. Por exemplo, eu posso só registrar isso, mas tem a parte fiscal da empresa. Como é que eu calculo imposto, como é que eu gero imposto, a guia de recolhimento e tal, tudo isso. Então, se eu procurar me inteirar desses assuntos, certamente pode dizer que, meu chefe fala, ele tem jeito. Ele leva jeito para o negócio, ele pode assumir responsabilidades maiores. Então, esse interesse é uma das áreas, né, que tem que ver com a proatividade. A pessoa tem que ser proativa. Pode ser que alguns aspectos da profissão te deixem numa zona de conforto, mas você não pode se limitar a isso, né? E a proatividade é um dos aspectos muito importantes. Outro, a ética. O contador lida com todas as informações da empresa. Como eu disse, se eu comprei uma caneta, eu sei. Se eu comprei o carro, eu sei quanto pagou. A folha de pagamento chega ali, né, na contabilidade. Exatamente, ele sabe salário, né? E quando eu falo isso, eu me lembro da minha experiência profissional, né? Quando eu atuava aqui no escritório do NASP, aí eu, inclusive, fazia folha de pagamento. Então, chegava a lista lá. Acho que era quase 1.000 funcionários. E aí eu passava olhando. Claro, você não tem que lançar nome por nome, porque isso aí já tem toda uma dinâmica já. O RH prepara, lança e tal. E é assim. Só que eu olhava. Então, se desse uma divergência entre o que foi pago e o que foi contabilizado, aí eu teria que passar nome a nome. E aí eu via o salário a salário. Uma coisa que eu não poderia fazer, né? Que ninguém pode fazer, no caso. Chega no almoço, né? Às vezes você almoça com seus colegas de trabalho e fala, fulano tá ganhando tanto. Gente, eu quero tanto saber. Eu não tenho contadores amigos pra saber o salário das pessoas. Essa é aquela fofoca que todo mundo quer, né? Não vai fazer nada com isso, mas sabe? Esse mês fulano tirou tanto, né? É assim, né? A expressão. Então, tem que ser ético. E ser ético, inclusive, é tão importante ser ético que a própria profissão contábil tem o código de ética do profissional contador. Então, tem um código de ética que determina a minha relação com outro profissional, a minha relação na empresa, a contratação de serviços, até a publicidade. Eu não posso fazer, por exemplo, uma das normas lá, eu não posso fazer uma publicidade que afete o colega, né? E isso é um pouco óbvio, mas está lá. E aí tem penalizações e tudo. Por exemplo, eu não posso também saber que meu colega assumiu um serviço por tanto e ser desleal e fazer, não, eu faço por tanto, só para tomar o serviço oferecendo um preço desleal. Isso aí, se for descoberto, também é penalizado. Então, a questão ética é muito importante. Não só por eu estar na empresa e conhecer tudo, mas a minha relação com os demais. Por isso que para contratar um contador tem que ter uma relação de muita confiança, né? E quando a gente começa a falar sobre essa ideia do contador e tal, a gente sempre tem uma visão de que assim, contador vai ficar lá o dia todo atrás do computador. A vida do contador é essa. Porque o gamer fica atrás do computador, mas tá jogando, né? O contador tá atrás do computador, não tá necessariamente contando, mas ele tá gerando uma série de análises que nem sempre é a tarefa mais divertida.
É só isso que tem para fazer? Como eu falei aquela hora, me lembrei agora que muitos se limitam a fazer isso. Isso é uma das coisas que tem que fazer. É importante, alguém precisa fazer isso, mas não é tudo, né? Não é tudo. Isso é só uma das possibilidades, temos várias. Como eu disse já, a auditoria é uma outra possibilidade que vai além, muito além disso aí. Hoje em dia existem softwares, né, de auditoria que você vai alimentando e ele já vai te dando tudo o que ele precisa para conseguir fazer auditoria. E nesse ínterim, é muito importante o profissional ter uma boa relação com as pessoas, o que vai além de ficar atrás do monitor, né? Você até usou o exemplo dos gamers, eles são tidos por aí como antissociais às vezes, né? É verdade. Porque eles estão muito tempo ali e tal, e atrás do computador, isolados e tal. O contador, muitos são assim, né? Você pode trabalhar de forma mais isolada? Pode, né? De forma mais rotineira. Mas os que ganham mais, inclusive, Kézia, são aqueles que saem dessa limitação, dessa mesmice até, e vão se relacionam. Porque o auditor ele vai se relacionar com a empresa. Ele vai se relacionar com a administração da empresa, com a contabilidade da empresa que ele está auditando. Porque tem que ganhar confiança, né? Exatamente. E outra área que eu até ia mencionar aquela hora é a área de consultoria. O contador pode oferecer uma consultoria. Às vezes a minha empresa está mal, tal, e aí o que eu preciso fazer? O contador é um profissional que está preparado para ir lá, levantar custos, folha de pagamento, contas a pagar, contas a receber. E ao fazer toda esta análise, ele pode te ajudar. Vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu na questão financeira. Foi numa empresa aqui perto também. Eu era aluno, um professor que era consultor me chamou para fazer um trabalho numa empresa. Deu um problema lá, era uma empresa familiar, eles estavam, né, dissociando a empresa, só que a empresa é daquelas empresas familiares que começaram pequenas, cresceram, teve muito funcionário e o controle não acompanhou esse crescimento. Então eu precisava levantar todo o patrimônio da empresa, né? Como eu falei no começo, essa é uma das atribuições do contador. E nós fomos lá, fizemos o trabalho, contamos estoque, fizemos muita coisa, né? Que para mim, inclusive, foi algo que acrescentou muito, sim, profissionalmente, na época que eu estava estudando ainda. E aí eu me lembro que uma vez nós tivemos contato com o contrato que foi firmado entre a empresa e o consultor. E na época, era um valor, assim, que eu fiquei abismado. Na época, isso faz acho que mais de 10 anos, eu não me lembro exatamente quanto, mas era um valor muito alto na época. Eu tenho a impressão aqui que era mais de 16 mil reais para fazer esse serviço que durou acho que um mês ou dois. E na época, 16 mil reais era muito dinheiro. Então eu falei, olha, essa área de consultoria, ela é muito rentável para o profissional. E é outra área que você tem que ter um relacionamento bom com as pessoas, você tem que passar confiança, porque você vai fazer um trabalho e a pessoa da empresa tem que confiar em você, que você vai fazer um bom trabalho porque você vai cobrar um valor que vale aquele trabalho. Então é outra área que vai exigir mais aí do contador, né? Ir além de ficar atrás simplesmente do computador. Diego, você consegue enxergar, não sei se na contabilidade tem as estrelas da contabilidade, né? Numa pesquisa rápida, assim, a gente tem uns nomes aqui que é mais de cargos, né? Tipo, pesquisando aqui, a gente pensou assim, influentes da área da contabilidade. A gente tem Ana Maria Elorieta, que é ex-presidente do Instituto dos Auditores do Brasil, o Antônio Lopes de Sá, que dirigiu 9 congressos internacionais. Sempre tem, assim, 9 congressos internacionais e apresentou o país na ONU. Sempre tem coisas, assim, muito grandes, né? João Lira Tavares fez parte aqui de comissões e tal. Você tem na sua mente algum contador ou história de contadores, quando você pensa assim dentro da área de vocês, que inspiram ou que você conhece um pouco, que é um técnico mais enfático que você gostaria de deixar aí de inspiração? Sim. Me vem alguns à mente. Um que não é contador em si, mas que teve uma frase que ficou muito famosa é o Warren Buffett. Ele é o maior investidor do mundo. Ele é bilionário, né? Ficou muito rico em investimentos. Todos os youtubers aí da área de finanças mencionam o Warren Buffett, né? Como o deus dos negócios, né? Mas ele tem uma frase famosa que ele disse assim, a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então ele valoriza muito a contabilidade, com certeza. Ele se baseou nas informações contábeis para
ter o sucesso que teve. Outros, né, tem um professor da USP, o nome dele é Eliseu Martins, ele é o maior nome na área de contabilidade de custos do Brasil. Inclusive, a obra dele, Contabilidade de Custos, é utilizada em todos os cursos de contabilidade que eu conheço, porque é a referência. E certa vez numa palestra, né, porque tem uma outra coisa importante para o contador, né, e uma das características, né, como você tinha perguntado, é a atualização constante. O contador tem que estar constantemente atualizado. E o Conselho de Contabilidade, né, o Conselho Regional, o CRC, ele exige uma educação continuada. Inclusive, se eu quiser ser auditor, eu tenho que ter uma pontuação de educação continuada. E quando eu ia nesses cursos de educação continuada, aprendia bastante. E certa vez no congresso do CRC lá em São Paulo, o professor Eliseu Martins foi falar. E eu fiquei admirado com a fluência que ele tem para falar do assunto. E ele contando, ó, eu prestei uma consultoria na Embraer. E aí eu fiz isso e tal. E eu lá pensando, né, quanto será que esse homem ganhou prestar uma consultoria na Embraer, que é a maior empresa brasileira da área de aviação, uma referência, né? Umas poucas empresas brasileiras são referência no mundo e tal. E aí, então, o Eliseu Martins é um dos grandes, né? Tem um outro, o José Carlos Marion, que também é autor de livros de contabilidade, né? Certamente quem entra no curso conhece esses autores. E também estava lá. Também trabalha nessa área, né, prestando serviços, tal, escrevendo livros. Inclusive, o Marion é um cristão, né, ele tem essa temática aí nos seus livros, algo que é bem interessante fazer essa ligação que ele faz, que é bem possível dissociar. E é outro autor que é bastante referência. Além desse que você citou aí, né, que teve o representante da ONU, né, do IBRACON, Instituto Brasileiro de Contabilidade, e outros mais. E quando a gente pensa assim, né, sobre essas responsabilidades, sobre tantas coisas que são possibilidades de ganhar bem, tem que se posicionar e tal, o que você enxerga hoje como talvez a principal, ou mais de uma, principais dificuldades para ser um futuro profissional dessa área? A gente estava conversando sobre alguns processos que estão cada vez mais digitais, né? Então, quais são os maiores desafios para ser um profissional contador e ter sucesso? Olha, dos desafios em si, dos desafios surgem as oportunidades também na área. Mas um dos grandes desafios é a questão da inteligência artificial. Até porque existem artigos aí na internet, né? Que a internet aceita tudo. Artigos dizendo profissões que vão acabar até 2030 ou até 2050 para os mais otimistas, né? Vai demorar um pouco mais. Aí tem várias profissões lá, inclusive a profissão de ciências contábeis. Mas por que eles colocam assim? E por que não é verdade também? Porque quando eu olho para uma profissão que tem um aspecto forte de rotina e de repetição de processos, eu posso facilmente trocar isso por uma inteligência artificial, por um supercomputador que faça coisas desse tipo, né? Mas, e por que não é verdade a segunda parte? É porque a profissão não se limita a isso. Isso é só um aspecto. O contador, ele atua de forma estratégica, gerencial, atua com pessoas, algo que a inteligência artificial ainda não atua e algo que é necessário uma pessoa. Então, hoje em dia, né, falando já das tendências, né, das tendências atuais da profissão, contadores que são especializados ou que conhecem muito da área de tecnologia da informação, como, por exemplo, aí os sistemas de grandes bases de dados, né, que tem os Big Data, Power BI, que são nomes que se dão aí, que basicamente são sistemas que são alimentados em grandes bases de dados e que você consegue fazer muitas análises a partir disso e consegue obter muitas informações e facilitar os processos naturais que a contabilidade tem. Então, contadores que dominam isso, eles estão sendo procurados e estão sendo muito bem remunerados também. Tá? Estão sendo muito bem remunerados. Inclusive, eu vendo na internet esses dias, tinha um post. Uma mulher procurando emprego, aí o entrevistador falou assim, você atua na área de TI? Não, meu marido atua. Aí ela falou, então pro seu marido tem emprego.
Mas pra você não, né? E aquilo, ela comentando ficou engraçado porque ela falou assim, né, é frustrante, né? Eu tô procurando, mas ele não. Mas tem pra ele e pra mim não. Por quê? Conhecer essa área é muito importante. Então, o contador, que é contador, e tem conhecimentos sobre essa área específica, ele, assim, vai muito longe porque não tem, tá? Não tem e não tem muitos profissionais que fazem isso e os que fazem aí podem cobrar o que for porque ele vai ser remunerado por isso, com certeza. Pra gente partir aqui pro final, queria que você dissesse uma análise, assim, quando você olha pro teu aluno, você que teve muitos alunos, e aí você começa a olhar e pensar assim, como que eu posso, talvez, dizer para uma pessoa, não 100%, né, mas ver características que ela vai se identificar com essa área. O que você vê hoje, que no seu caminho você vê muitos alunos desistiram por ausências de X pensamentos e muitos alunos foram até o final porque eles se identificaram de X forma. Tem como eu olhar e pensar assim, nossa, como que eu vou dar certo na contabilidade? O que você percebeu, assim, de padrão? Não de verdade absoluta, porque tem variáveis, né? Mas o que pode ser indícios de, tipo, que eu vou ser uma pessoa que vou me dar bem com contabilidade? Muito, muito interessante essa questão, Kézia, porque eu me lembro, quando eu trabalhava aqui na contabilidade, o contador era uma pessoa extremamente metódica, sistemática, e que, não estou falando assim no mau sentido, mas alguém que era, assim, quadrado nos procedimentos, né? E geralmente essas pessoas são mais sérias, são mais centradas, assim, focadas, têm esse comportamento, né? E quando eu cheguei, eu era um pouco mais descontraído ali no escritório, brincava, tal, né? Mudava um pouco o clima. E tinha até uma amiga lá, falava assim, ó, o novo perfil do contador. Ela sempre brincava, né? O novo perfil do contador. Então, essa visão, né, de contador é alguém sistemático, centrado, existiu. E eu não posso dizer que não existe ainda, porque essas são características que contribuem muito para a atuação na profissão. Não ser sistemático, assim, e quadrado, mas ser uma pessoa, assim, centrada, uma pessoa que tenha atenção e que goste de repetir alguns processos, porque isso é necessário, né? Como eu disse, não preciso ser o Pitágoras da matemática, não preciso saber tudo, mas ter um gosto por números é necessário, porque a empresa é apresentada em números, né? E também ter esse interesse em conhecer mais, em aprender novos processos, porque em empresas, né, falando também baseado na experiência que eu tive aqui, em grandes empresas, embora exista uma rotina, sempre aparece uma coisa nova. Sempre aparece uma coisa nova. Aqui o NASP, por exemplo, né, ia fazer um evento, aí precisava comprar uma coisa nova que não tinha. Ia ia colher aqui a plantação. Aí tinha que comprar um trator. Então, coisas muito diferentes. Desde da compra desse microfone, que muitas vezes é importado, até a compra ou consórcio que se faz de um trator, a contabilização é completamente diferente. Né? E na cabeça da galera, assim, é pegar, pagar e foi, né? Exatamente, eu paguei. Exatamente. Aí a contabilização é diferente. Por quê? Se eu faço um consórcio, é uma coisa a longo prazo. Vai ter juros. Vai ter um monte de coisa que eu já preciso considerar já. Para ver se compensa. Para ver se compensa, exatamente. E se eu fizer, eu vou ter que contabilizar tudo isso pensando. Agora, se eu compro um microfone, por exemplo, é importado, a contabilidade, tudo é feito através de documentos. Tudo tem que ter documentação. Nota fiscal. E geralmente, por exemplo, se eu trago dos Estados Unidos, não é nota fiscal, como a nossa. É uma coisa que chama invoice. Né? E aí chega. Ah, fulano foi e trouxe. Então, cadê o invoice? E tal. E como é que vamos fazer? Nós vamos converter o dólar do dia ou quando comprou? Né? São questões que podem surgir. E aí o contador tem que estar preparado para lidar com tudo isso. Então, esse interesse em multidisciplinar, ou em várias áreas, é importante também para o contador. Diego, deixa pra gente aqui, a gente comentou por alto e eu vi que você pensou em, não sei se você quiser deixar depois, a gente deixa anotado aqui, quiser mandar depois, mas tem dica de filme, de livro, a gente falou de citou até um filme um pouco mais estereotipado, mas se tem alguma coisa assim na área da contabilidade, dentro da arte, que você achou legal? Tem sim.
Não tem muitos, tá? Muitos. Tem alguns, mas eu vou falar, assim, muitos bons não. Mas eu vou falar dos bons aqui, né? Dos que eu conheço, dos bons, né? Existem outras áreas que parece que chamam mais atenção de Hollywood. Mas existe um filme, assim, que foi lançado recentemente, chama-se Fome de Poder. Ele conta a história do McDonald's, né? E talvez quem está nos ouvindo aqui já deve ter até assistido. E ele é muito interessante por dois aspectos, né? Porque, primeiro, ele conta a história do McDonald's, como é que surgiu de uma loja lá no... Eu não sei se era no interior da Califórnia, que o cara chegou... Inclusive, que quem franqueou o McDonald's não foram nem os donos, né? Os Donalds em si. Mas foi uma outra pessoa que chegou lá, pediu o lanche e ela sentou para esperar. Mas não deu nem tempo ela sentar, o lanche estava pronto. Ela falou, mas que é isso, né? Porque não existia isso até então. E aí, ao se desenvolver todo o processo, é muito interessante, porque se desenvolve a empresa, se desenvolve a parte contábil, se desenvolve a parte imobiliária no filme, então isso é algo bem interessante de se E interessante assistir. entender que puxa para contabilidade, né? Sim, então. Que são esses aspectos contábeis. Esses aspectos, porque a partir do momento que ele começa a franquear lá no filme, ele percebe, ao fazer a conferência lá do lucro, né, que isso é a parte contábil estrita, mais pura possível, ele vê que não estava dando lucro. E por quê? Aí alguém orienta ele lá, fala assim, então, você tem que ver a questão dos imóveis e tal. E aí ele vai mudando esses pensamentos e aí o negócio começa a render melhor. E outro aspecto que é importante do filme é a ganância. Porque o próprio nome do filme, Fome de Poder, ele tem esse aspecto. O personagem principal lá começa a ver que dá certo e ele começa a deixar os seus princípios ao ver que dá certo devido à cobiça e à ganância. A cobiça e a ganância, né? E aí ele deixa até a esposa e tal, porque é um lado obscuro que a pessoa que não sabe lidar com o dinheiro passa a ter. Então o filme traz esses dois aspectos que eu acho que quem assiste tem que estar atento, né? Pra não se deixar levar por isso, porque esse é um mal, né? E não se corromper, porque na contabilidade é possível ter muito tipo de corrupção, né? Sim. Sim, dá para dar muito migué ali. Dá para dar. Tanto que tem até uma área da contabilidade chamada contabilidade criativa, que estuda somente as fraudes, erros e fraudes. A diferença erro é aquilo que eu faço sem querer. E a fraude é aquilo que é intencional. E tem isso. E por isso também a auditoria, para pegar fraudes e erros que aconteçam. Então, esses dois aspectos são muito importantes nesse filme. Tem um outro filme famosíssimo, que é A Lista de Schindler. Ele tem também o aspecto ali do contador que vai contando as vidas, no caso ali, né? O negócio da Segunda Guerra, nazismo e tal. E aí o contador é visto ali como alguém que é importante naquele caso, né? Naquele filme também, que mostra esse aspecto também. Tem outro chamado, eu não tenho certeza se é um filme documentário, chamado Enron, Os Mais Espertos da Sala. Enron é uma empresa que quebrou devido à contabilidade errada e à auditoria errada. Então ela se tornou um caso famoso, era uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, e ao acontecer tudo isso, e depois ia julgamento, ia acontecer muita coisa, né, nessa história, essa empresa ficou famosíssima no mundo, tanto que saiu até uma lei nos Estados Unidos, a lei Sarbanes-Oxley, que prega uma questão da governança corporativa e das boas práticas de administração, as boas práticas numa empresa, né? E que tem muito a ver com contabilidade e com auditoria. Então, esse filme documentário, ele traz essa história dessa empresa e o que aconteceu e que serve já de alerta também para que as empresas estejam atentas e os contadores em si para que aquilo não aconteça, né, novamente. Sim, você estava já citando, já falou muito sobre uma pergunta que eu ia te fazer, que é sobre essa questão de quando a pessoa quer ver propósito e ver a sua profissão além da técnica, além do dinheiro e ver ela realmente sendo efetiva na sociedade, né? Acho que a geração de agora, ela vê muito isso. Mas como que eu estou contribuindo com além do dinheiro? Como que eu estou contribuindo com além de tudo isso? Acho que você já citou muitas partes em relação a isso, mas o que você diria assim, que você vê assim, o contador indo além da sua função técnica que influencia diretamente na vida das pessoas? Olha, o contador, né, uma das outras definições é, por exemplo, o médico das empresas, né? Quando eu estou doente ou estou achando alguma coisa que não está legal, eu posso ir no médico, ele vai me orientar. E quando a empresa não está legal, também.
ela vai procurar, entre aspas, o seu médico, que é o contador, que vai poder auxiliar e descobrir o que está errado ali. E ao eu ter empresas, eu consigo manter empregos, manter famílias e manter vidas. Então, esse é um dos propósitos ocultos, talvez, né, ou não tão ocultos assim, mas que muitas vezes não é levado em consideração, do trabalho do contador. Então, enquanto eu estou mantendo empresas, estou mantendo muitas famílias que estão subsistindo através dos seus empregos, através dessas empresas. O próprio empresário e os próprios funcionários. Então, essa é uma das atribuições do contador. E assim também, ele está mantendo a economia de um país, ele está atuando em várias áreas, assim, indiretamente e diretamente, que muitas vezes nem ele tem noção e muitas vezes nem os efeitos são perceptíveis ali no primeiro momento, mas que estão surtindo efeito em várias áreas ali da sociedade, né, em vários aspectos. Então, essa é uma função importante. Pouco falada, né? Professor, pra gente acabar... Professor não, Diego, pra gente finalizar. O Diego que é professor. Pode ser, faz. Qual que é o conselho que você daria para quem está aí pensando em contabilidade? Olha, o meu conselho é o seguinte, é uma boa área, né? Aí você fala, claro, né? Você escolheu ela. Não, mas é uma boa área. Tem várias áreas de atuação, como nós falamos. E se você se encaixa nessas características que eu mencionei, você pode estudar sem medo, porque vai ser bom, vai ser legal, vai fazer a diferença, como nós acabamos de falar. E é algo que, quando você estuda, gosta e faz, é algo que é compensador, que é satisfatório. E que você sente prazer ou sente-se realizado, né? Acho que essa é a palavra que eu estava procurando. Sente-se realizado em trabalhar, em ajudar pessoas, ajudar empresas, em gerar soluções, em propor novas ideias e assim ir mudando, né, as coisas e mudando o mundo até de uma certa forma. Professor Diego Henrique, nosso amigo, muito obrigada. Foi muito legal a gente poder estudar e entender um pouquinho mais sobre essa área. Se você tiver mais dúvidas, escreve aqui pra gente, vamos conversando, porque o nosso curso de Ciências Contábeis no NASP EAD tá aí cheio de oportunidades para você estudar e cada vez sendo mais curioso, né, professor? É, isso mesmo. Então, beleza, gente. Beijo e até mais.